Olá, sou Vitor Rigos, aluno do oitavo período de Economia, e este é meu vídeo projeto comunitário que tem o objetivo de expressar eh, o funcionamento e os aspectos do curso de Economia, tanto sua área de estudo quanto sua empregabilidade no mercado geral. Para, enten- para entendermos como o curso de Economia funciona, primeiro precisamos entender o que é a economia. A economia ela se categoriza por uma ciência social, sendo uma ciência social todo tipo de ciência que estuda os comportamentos de políticas, ações, que afetam diretamente a sociedade e o seu comportamento geral. A partir disso, temos o enfoque da economia em matemática, estatística e história, dando uma visão da sociedade através da área das exatas, eh, mas ainda tentando buscar compreender o psicológico e o comportamento histórico e atual das pessoas. A função do economista acaba sendo a de entender tanto o micro quanto o macro da sociedade, sendo eh, as ações dos nichos ou até mesmo as ações de uma população de um país inteiro e como elas afetam e agem dentro da sociedade. Na atualidade, muito se fala que a economia ela é aleatória e que a única forma de se ganhar dinheiro com economia é os investimentos, mas não é só isso. A política e as ações econômicas são muito necessárias para o entendimento da economia e seu comportamento. Ela acaba sendo dividida em 4 áreas de estudos. As 4 áreas de estudos da economia, elas são a microeconomia, que é como as empresas lidam com os clientes e essa relação cliente-empresa, como a macroeconomia ela é a que explica as relações do governo com empresas e a sociedade, então ela busca entender como uma empresa ou um governo afeta a sociedade em geral. A história econômica ela acaba sendo a base para toda a economia e todos os estudos econômicos, já que ele busca entender os erros e acertos do passado. A área das finanças é a que atualmente é a que mais vem tendo relevância, abrange os investimentos e o crescimento de empresas, até mesmo criptomoedas. Agora, aprofundando um pouco mais sobre a microeconomia, temos ela como base de estudos o entendimento do comportamento dos consumidores. Isso tem a ver com o que a população geral ou consegue consumir e como ela consegue fazer isso. As empresas também fazem esta análise buscando os produtos que conseguem extrair um maior lucro, tendo o menor custo possível. Então, a microeconomia busca formas de maximizar a produção e diminuir os custos, atraindo mais clientes. Outra área muito importante na microeconomia é a econometria, que mostra através da estatística o comportamento dos consumidores em relação aos produtos, como, por exemplo, o aumento das vendas de um produto novo ou quão impactante é a baixa dos preços de um produto. Agora, com relação à empregabilidade, de um economista que lida com microeconomia, temos empregos no governo, universidades, mas principalmente em consultorias privadas, na área principalmente da maximização da eficiência. Aprofundando com relação à macroeconomia, como dito antes, o intuito é compreender as ações do governo em relação à população. Isso, isso através de oferta de dinheiro ou da taxa de juros influenciando em inflação ou os investimentos feitos no país.
Estas mudanças na economia são feitas através de políticas e através do estudo da macroeconomia. Podemos compreender como a população vai se comportar para com as mudanças econômicas. Estas mudanças têm de ser feitas considerando os dois grandes ramos da macroeconomia, o longo e o curto prazo, que apresentam, na maior parte dos casos, resultados completamente diferentes. Então, uma ação que geraria um crescimento econômico no curto prazo, ela pode acabar causando uma freada no longo prazo. É, O, um economista que se especializa em macroeconomia tem como principais áreas de atuação o governo, mas há algumas áreas mais abrangentes, como os bancos ou organizações internacionais, como ou os fundos de investimentos. Quanto à história econômica, colocamos ela como a base dos estudos econômicos. Sendo assim, podemos ver as ações de Adam Smith ou Keynes em suas épocas revolucionaram o que hoje vemos como a economia moderna. Os- Outra área importante da história econômica é a compreensão de como a economia de diversos países e empresas cresceram e mudaram a forma que a economia é vista pelo mundo. Por exemplo, a China apresenta um modelo único que apresenta também um crescimento invejável por outros países. Ou a Ford, que revolucionou em seu método de produção, barateando os custos e acelerando a produção, eh, facilitando assim a sua produção. No caso da especialização em história econômica, temos algumas dificuldades, já que a empregabilidade é baixa, pois é uma área de pesquisa. Então, ela está principalmente ligada a universidades ou alguns centros de pesquisa históricos. Agora, tratando da área mais comentada da economia nos últimos anos, a área financeira trata de estudar e compreender como age o fluxo de dinheiro em empresas e na própria economia, isso através de contabilidade e principalmente da área de investimentos. Eles têm como objetivo entender quais empresas apresentam os melhores fatores de crescimento e podem apresentar os melhores preços com base no lucro. Muitas vezes fica a cargo da área de finanças orçamentar grandes mudanças em investimentos dentro de empresas, como, por exemplo, o cálculo de quanto uma máquina demora para começar a dar lucro. Essa é uma área de grande empregabilidade, principalmente ligada a bancos, gestoras e principalmente a fundos de investimento. Fechando assim, vemos que o curso de economia é um curso de diversas áreas que ensina sobre administração financeira, mas principalmente ensina como ver o mundo. Eu realmente espero que vocês gostem do curso, porque eu amo isso e eu realmente gostaria que o máximo de pessoas entendessem como a economia funciona no Brasil, coisa que é muito necessário nos dias atuais.